Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o ponto da virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Você pediu e ele está aqui. Adilson Pereira da Silva, o ex-Falcão Alegre, nasceu no Rio de Janeiro, mas logo aos 8 meses de idade teve que ir para um orfanato. Por dificuldade de comportamento, sempre ouvia que seria um ladrão e um assassino. No dia em que foi conhecer o pai, algo tão traumatizante aconteceu que determinou seu caminho para o mundo das drogas, do roubo, do tráfico, das quadrilhas e do assassinato. Hoje, depois de escapar da morte inúmeras vezes, ele carrega marcas de brigas, injustiças, tiros, facadas, torturas, mas está aqui, acima de tudo, porque é uma marca viva do amor restaurador de Deus. E ele sabe que ninguém pode ir tão longe que não possa ser transformado em 180 graus pelo poder maravilhoso do nosso Redentor. Adilson Pereira da Silva, que honra para a gente aqui no nosso programa, que sonho que a gente tinha de ter o senhor aqui, e agora nós temos você aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo estar nessa Prazer. aqui com vocês para testemunhar do amor de Deus. Prazer muito grande para a gente. Olha, você sabe que tem gente que conhece caminhos nessa vida que são muito difíceis. Se você pudesse pontuar para a gente, porque eu sei que você teria muita coisa para contar, mas se você pudesse só pontuar, que caminhos a vida apresentou para você que foram te levando para o fundo do poço? Bom, primeiro, eu sempre falo que 3 coisas me contribuíram para que eu me tornasse um assassino, um bandido. Que foi a minha família. Meu pai era um drogado, um viciado, era um bêbado, batia, espancava muito a minha mãe, segundo ela, certo? Ele nos abandonou, tive que ir para o orfanato. Do orfanato, ouvia dos meus educadores que eu seria um ladrão, assassino dos 5 anos de idade. Aos 7 anos, quase assassinei um garoto dentro do orfanato. Por isso, sofri muito por causa desse problema. Depois, minha mãe, no dia do meu aniversário, minha mãe me tirou do orfanato para me conhecer o meu pai. Quando eu ia abraçar o meu pai, a polícia me segura e metralha meu pai na minha frente. Então, isso fez com que eu me tornasse, assim, uma pessoa muito revoltada. E a partir dos meus 9 anos de idade, eu não conseguia esquecer essa revolta, eu queria vingar a morte do meu pai. Porque eu achava que só eu ia me sossegar depois que eu... Então, a partir dos 9 anos, comecei a dar passos errados. Foi usar droga, foi fumar, do fumo passei para cigarro, para as drogas, das drogas passei para roubo passei para assassinato, fui preso várias vezes. De tal forma que aos 12 anos de idade, eu já tinha matado 11 pessoas. Depois eu conheci, minha mãe não quis me tirar do orfanato para ficar com ela, eu fui morar na casa de um traficante. Existe até um ditado, uma frase no Rio de Janeiro, um painel muito bonito, diz assim: pais, ame seus filhos tanto que um traficante o adote. Eu fui morar com um traficante, fui adotado por um traficante. E esse traficante virou para mim e disse: Deus, você está ficando um garoto muito alto, a polícia vai precisar que você já demais, eu vou querer te espancar muito. Você não quer aprender a lutar contra os policiais? Eu falei: mas eu quero. Porque só vamos sossegar depois que eu matar os policiais que mataram meu pai. Então, em 1 ano e 6 meses, ele me ensinou capoeira, karatê, judô. Depois de 1 ano e 6 meses, já estava com 13 para 14 anos, eu parti, fui convidado a fazer parte de uma quadrilha do Morro São Carlos. E nessa quadrilha comecei
comecei a me dar bem nessa quadrilha. O pessoal achava que eu era um garoto inteligente. E eu participei de vários assaltos a banco. E através da minha quadrilha, tive o privilégio de vingar a morte do meu pai. Depois, nessa quadrilha, eu ganhei uma função para aliciar menores, né? Então, eu tinha que aliciar menores, então, fazia de tudo. Eu roubava as carroças dos pipoqueiros para fazer pipoca, e em vez de colocar sal, colocava droga. E ia para a porta de colégio para oferecer para as crianças de graça. Sorvetes também, picolé, a gente induzia a droga. E quando a criança estava viciada, a gente chamava o garoto e dizia assim: a droga que nós te viciamos através da pipoca, do sorvete, refrigerante, é essa daqui. Essa aqui não vamos te dar. Mas se você não vier comprar de nós amanhã, à tarde, nós vamos te matar. Seu nome é fulano, o nome da sua mãe é fulano, o nome do seu pai é fulano, você mora na rua tal, tal. E no outro dia a gente ia lá na casa do garoto, e dizia: tá vendo como é que a gente sabe onde você mora? Se você não comprar droga hoje, daqui a pouco você vai para ser morto em algum lugar. E a gente mostrava o jornal de uma criança morta e dizia: fomos nós que matamos, porque não comprou a droga de nós. Olha. E foi bem assim. Aí num dos assaltos a banco, nós não fomos bem sucedidos nesse assalto a banco, o chefe da quadrilha morreu, e ninguém quis assumir a quadrilha, então me colocaram para mim ser o chefe da quadrilha. Faltava um mês para me completar 15 anos, eu já era chefe da quadrilha. Olha. E agora, como chefe de quadrilha, eu achava que eu era o poderoso chefão. Então matava, roubava, traficava, e a gente tinha conflito com outros traficantes. Levei vários tiros, no total foram 22 tiros que eu levei, 6 facadas, confrontos, sim. Fui torturado também pela polícia, certo? Fui queimado, Que isso? E o delegado sempre dizia para mim: folga. Depois eu tive já 2 anos e meio, já no tráfico, nos assaltos a banco. Eu fui pego pela polícia e eles me torturaram de 3 horas da manhã até as 6. Ufa. Me batendo, eu com as 2 mãos algemadas para trás, uma cadeira de ferro, e 5 policiais ao redor de mim me dando um soco para que eu confessasse meus crimes. Como eles não conseguiam fazer com que eu confessasse os crimes, mesmo eles me batendo, eles pegavam esse bergalão de obra, aquecia no fogo, eu estava bem vermelho e queimava minhas costas. Que é isso? E o delegado sempre dizia assim: dali aconteceu, vários delegados diziam assim: garoto, se você continuar nessa vida, você não vai se aposentar. Porque dos 20 você pode até passar, mas dos 40 você não chega. E ele dizia: eu não vi nenhum bandido, nenhum traficante passar dos 40 anos. Porque não se aposenta e morre cedo. Mas, seu Adilson, olha, eu não sei, eu estou falando a verdade, eu não sei o que falar. Sabe por quê? É uma realidade tão, mas tão baixa, mas tão, né, que pega o que a nossa sociedade tem de pior para oferecer a um ser humano. Uhum. E você ficou ali e pegou tudo desse pior da sociedade. Eu quero saber um pouquinho de como que você se manteve como pessoa nesse mundo, né? Uma pessoa inteira. Você acreditava que o que você estava fazendo era certo? Ou você sabia mesmo: eu sou do mal, o que eu estou fazendo é maldade? Como é que era a sua relação? Eu era uma pessoa consciente. Mas consciente do quê? Eu era consciente que tudo que eu estava fazendo era errado. E Só que eu não tinha força para sair. E medo também de ser morto, porque quando você entra para o tráfico, você não pode mais sair, a não ser morto. Ou pela polícia ou por eles mesmos. Entendeu? Tá difícil demais essa situação. Então, por exemplo, se um garoto entra para um grupo de tráfico, por exemplo, ele não pode mais sair. E se ele sair, a família, o próprio traficante vai e mata. A lei do tráfico é essa, entendeu? Você acreditava em Deus? O que você pensava quando eu sempre quando acreditei pensava em Deus eu acreditava que Deus, para mim, era uma pessoa que me ajudava a fazer as coisas ruins. Olha isso. Porque eu falava assim: se Deus quiser, eu vou matar aquele cara. Conseguia, disse: graças a Deus que eu matei aquele cara. Você falava isso? Falava assim: se Deus quiser, eu vou induzir crianças para as drogas. Conseguia. Se Deus quiser, eu vou assaltar o banco. E eu conseguia dizer: graças a Deus que Deus me ajudou a assaltar o banco. Então, eu tinha um Deus, mas eu não via o lado amoroso de Deus, eu não via o lado santo de Deus, não via o lado da justiça de Deus. Eu achava que Deus estava ali me ajudando a fazer as coisas. O que você achava dessas pessoas que vivem num mundo cristão, que
que até andam na rua com uma Bíblia embaixo do braço. O que você achava dessas pessoas? Eu achava, vou ser sincero, eu detestava os evangélicos. E até hoje eu não sei porquê. É mesmo? E até hoje não sei. Eu até conto, né, quando vou contar meu testemunho, falo, ó, eu não sei porquê que eu detestava os evangélicos. E quando descobri que o cara era pastor, eu tinha prazer em querer matar o pastor. Que é isso? Porque eu não gostava dos evangélicos. E até hoje eu não sei porquê. Eu não sei porque eles me atrapalhavam. Te incomodavam? Eles me incomodavam. De alguma forma. Então, eu queria eliminá-los. Por exemplo, se a pessoa chegasse para mim e me desse um folheto, eu dizia que eu não queria. Se a pessoa insistisse, eu já pegava minha arma e já dava tiro na pessoa por insistir e querer que eu ficasse com um folheto. Você pensava em futuro? Você se imaginava com 60 anos de idade? Não, porque eu sabia que a minha vida era curta. Você tinha consciência disso? Eu tinha consciência curta. Falava, daqui a pouco eu vou Porque morrer. eu era chefe de quadrilha, tanto a polícia como o pessoal de outras facções estavam querendo acabar com a minha vida, certo? Então eu sabia que eu falei, se eu chegar aos 30 já é muito. É mesmo? Mas então qual que era o seu objetivo na vida? Porque tudo que a gente quer é ter uma vida longa, viver bastante. O meu objetivo eu falo, a mídia coloca na sua mente, a televisão que eu estou falando, eu aprendi muitas coisas, fazer as coisas ruins através da televisão, através de filme. Então eu botei muito em prática aquilo que eu via na televisão. Então eu achava que todos os filmes que eu assisti quando criança, que todas as pessoas tinham uma vida curta. Então eu sabia que eu teria uma curta. E o delegado também dizia para mim, toda vez que ele não conseguia me prender, que eu fui preso 11 vezes, né? Olha só. 11 vezes. 3 vezes eu subornei os policiais, facilitaram a fuga. 6 vezes a minha quadrilha invadiu a delegacia, me resgatou, matando o delegado, matando os policiais, porque era latrocínio fora do comum, né? E as outras vezes foi porque o carcereiro bobeou e conseguiu escapar. Olha isso. Então, eu era um cara... Depois, com 17 anos, 2 coisas que me aconteceu foi que minha mãe não sabia a vida errada que eu possuía. Uhum. Ela sabia que eu estava... Para ela, eu estava no internato. Ela disse que eu deveria ficar no internato até os 17 anos de idade, para 18. Uhum. Só que aos 12 anos, já tinha saído do orfanato. Certo. E quando sou preso, trouxeram a minha mãe e o policial perguntou para minha mãe, a senhora mãe, vê se esse cara é seu filho. Minha mãe não me reconheceu, porque eu estava totalmente deformado, de tanto levar soco dos policiais e tudo. Ela não te reconheceu? Não me reconheceu. Aí um dos policiais brutalmente levantou o meu rosto, olha bem para esse cara para ver se esse cara é seu filho, para gente não cometer injustiça. Quando minha mãe me reconheceu, o policial sacou da arma e disse assim, a senhora merece morrer. Porque a senhora não colocou no mundo, não foi um ser humano, foi um monstro. Esse cara já matou 11 policiais, 39 civis, assaltou 21 bancos, induziu mais de 800 crianças para as drogas, praticou tortura a mais de 40 famílias, cortou o dedo, a língua de pessoas que falaram demais. Então esse cara é um monstro. Tanto a senhora como esse cara tem que morrer, não pode ficar vivo. Foi quando o delegado chegou, tirou os policiais da sala de tortura e disse para minha mãe, minha senhora só tem um filho que não vale nada. Se com 17 anos já fez tanta barbaridade, eu não posso deixar esse cara chegar aos 20 anos, senão ele vai cometer outros crimes piores. Só uma perguntinha. Você ouvindo as pessoas falando isso de você, você tendo consciência desse currículo que você estava acumulando, você se ofendia com isso? Você não estava nem aí? Isso te atrapalhava? Como é que era a sua reação? Eu não tinha nenhuma reação. Eu era uma pessoa fria. Tá? Se eu matasse, muito bem. Se eu não matasse, muito bem. Que isso? Para mim, matar era como se estivesse matando um açougueiro, estivesse cortando um boi assim. Tá? E aí, mesmo às vezes, a pessoa de joelho me implorando para não matar. Quando o cara implorava para não matar em nome de Deus, é que eu matava. Olha Eu achava que a pessoa estava usando o nome de Deus para se livrar daquilo ali. Então, quando o delegado disse para minha mãe, a senhora vai ter 5 minutos para conversar com ele e depois nós vamos dar um fim nesse cara, nós vamos matar esse cara. Minha mãe ficou meio assim, ele saiu e minha mãe se aproximou de mim e disse assim, filho, agora eu descobri quem é você. Você é um ladrão, assassino, traficante, uma quadrilha, viciado no mundo das drogas. E ela me abraçou, me deu um beijo e disse, filho,
por mais que você tenha sido isso, eu nunca vou deixar de ser sua mãe por causa disso. Eu sempre vou te amar, porque eu sou sua mãe. Não é por causa disso que eu vou deixar de ser sua mãe. Isso fez com que eu chorasse. É mesmo? Porque ali eu vi que minha mãe me amava. Se sentiu eu, amado? Eu sentia amado pela minha mãe, que antes eu não sentia. Porque toda vez que os meus educadores falavam para minha mãe do que eu fazia no orfanato, ela me dava uma surra. Ela acreditava na versão deles. Na versão deles. Então, uma palavra verdadeira minha vale a 1000 verdades, 1000 mentiras Entendi. das pessoas. Enfim. Então, não adiantava eu falar nada. Mas naquele momento que ela te abraçou e te falou essas palavras doces, você se emocionou? Eu chorei até demais, porque eu, por mim, eu achava que minha mãe fosse me bater, me espancar, porque ela descobriu tudo ali. Né? Entendi. Que para ela eu estava no orfanato e ela também me esqueceu ali. Olha, senhor Adilson, ouvindo essa história, a gente fica sem palavras para comentar, para reagir, inclusive. Mas o que eu poderia dizer é o seguinte, parecia mesmo que não tinha solução para você. Não, minha mãe, eu não sei porque a reação, porque quando trouxeram ela já tinham contado tudo para ela. E quando os policiais saíram, eu fiquei, minha mãe olhou para mim, se ajoelhou diante de mim, que estava algemado com a mão para trás, né? E ela disse, filho, eu não esperava isso tudo de você. Eu coloquei você naquele orfanato para você sair dali com um propósito de fazer uma faculdade e aprender uma profissão ali dentro. E agora eu descobri que você é um ladrão, um assassino, traficante, chefe de uma quadrilha, viciado no mundo das drogas e além do mais, bandido de mão cheia. Eu não esperava isso. Então depois ela me disse assim, filho, apesar que você seja tudo isso, eu não vou deixar ser sua mãe por causa disso. Eu sempre vou te amar. E isso fez com que meu coração se partisse ali. E eu tinha um ódio muito grande pela minha mãe. Você tinha o quê? Ódio pela minha mãe. Ai, ai, ai. Porque ela nunca disse a verdade da morte do meu pai. Eu fiquei sabendo da morte do meu pai, por que a polícia matou meu pai na minha frente? Por terceiro, né? Isso fez com que porque toda vez que eu perguntasse por que a polícia matou meu pai na minha frente, ela nunca ela se recusou a falar. E quando eu sou preso, alguém do orfanato revela a verdade sobre o seu pai. Sobre o meu pai. Agora, diante dessa figura que você construiu pra gente, né? Dessa personalidade que para a própria sociedade estava sem retorno. Agora, esse programa existe justamente para provar que o que a sociedade classifica como desacreditado, para Deus existe uma saída. Qual foi o ponto da virada na vida do Falcão Alegre? Bom, o ponto da minha virada foi o seguinte. A última vez que eu já estava 7 anos liderando o tráfico, já tinha matado muita gente, assaltado bancos, enfim. Foi numa emboscada policial. Eu levei 6 tiros, caí, foi 2 na perna, 2 na barriga, 1 no braço, um pegou de raspão na cabeça e me levaram para a delegacia. Ao chegar na delegacia, o delegado virou para mim e disse assim, Falcão, graças a Deus que nós conseguimos te capturar. Olha. A imprensa não sabe que você está aqui preso, podemos te matar, pegar o teu corpo e jogar na rua. E dizer para a empresa que o atual dele fez isso com você por quebra de sigilo. Mas antes de eu te matar, eu vou te apresentar a tua ficha criminal. Isso que a gente está sabendo, o seu registro policial. Agora você já é de maior, está com 21 para 22 anos de idade, vou te apresentar a tua ficha criminal. Você matou 19 policiais, incluindo os 8 PM que mataram seu pai. Você matou 58 pessoas. Na conta policial, no total, foi 78 pessoas que você matou. Você, com a sua quadrilha, assaltou 51 bancos. Você induziu mais de 1.800 juvenis adolescentes para o mundo das drogas. Você torturou, quer dizer, cortar a língua e cortar o dedo da pessoa que te deu de 40 famílias. Cara, você é um monstro. Mas, se eu pegar a minha arma e te dar um tiro na tua cabeça para acabar com você, você não vai sentir a morte. Você só vai dizer, uai, acabou. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou te matar não. Mas aqui vai entrar 5 policiais com um cacetete, eles vão te dar uma grande surra. Para você nunca mais matar policial. E vão te quebrar você todinho. Depois eu vou colocar você numa solitária, você vai ficar ali até você morrer. Você pode gritar, chorar, gemer, que nós não vamos chamar um médico para cuidar de você.
você só vai sair da solitária totalmente morto. Aí foi quando ele chamou os 5 policiais, me espancaram, quebraram meus 2 fêmur, o braço, o antebraço, a coluna, a bacia. Isso porque você já estava baleado. Estava baleado. Certo. E me colocaram na solitária. Solitária, para quem não conhece, naquela época, é 80 centímetros por 80 centímetros quadrados. Era essa a cela. Cabe um preso ali, a porta totalmente de aço, você tinha que dormir encolhidinho. Aí no chão tinha um buraco para você fazer sua necessidade fisiológica. E tinha um chuveiro que caía água constantemente. Então você tinha que beber daquela água e tomar banho daquela água. Só que você não sabia se a água era limpa ou se era suja. Claro. Certo? A cela fica totalmente escura. E eu fiquei 4 dias naquela situação ali, trancado. O carcereiro, em vez de colocar o prato de comida para mim, ele jogava a comida que era do meu corpo. E quem comia a minha comida era os ratos. Olha. Fiquei com o braço quebrado, mão quebrada, coluna quebrada, como é que você vai pegar as coisas para comer? Então eu não tinha como pegar. Eu até disse até para o rato que estava passando por cima de mim, disse, rato, tu é mais feliz do que eu. Olha minha Você chegou a conversar com o rato? É. Ai, meu pai. Você é mais feliz do que eu, porque eu não chego a teus pés. Você come e bebe, nem isso eu posso fazer. Estou todo quebrado, fedorento, imundo. Que você imagina, você trancado numa solitária, uma cela abafada, num calor do Rio de Janeiro. Certo? Você se lembra o que te passava pela cabeça? Foram 4 dias, né? O que te passava na cabeça ali? Não, o que passava na minha cabeça é que ou meus colegas iam me resgatar dali, ou eu iria morrer ali. Ou eu ia morrer por aquele ferimento, ou eu ia morrer pela mão dos policiais. E o que acabou acontecendo? Aí que acabou acontecendo o seguinte, quando foi no domingo à noite, você estava 4 dias sem tomar banho, roupa suja de fezes, urina, que eu não tinha como me banhar para nada. O carcereiro achou que eu já estava morto. Quando ele abriu a cela, teve que botar a mão no nariz, porque a cela parecia que eu estava em decomposição. E quando ele se abaixou para me pegar, para me puxar, para me colocar no bandejando, para me mandar meu corpo no ML, eu me mexi também, por causa da claridade que entrou. E ele se assustou e disse, Falcão, até para morrer você é um cara ruim, né? Cara, você é um cara tão ruim, tão ruim, tão ruim, que nem Deus, nem o diabo, nem a morte quer saber de você, de tão ruim que você é. Geralmente, como nós quebramos o bandido, igual quebramos você, no segundo dia morre, você está no 4º dia, tu não morreu, até para morrer. Acho que para te enterrar não tem que ser com 7 palmos não, tem que ser com 21 palmos para baixo, andar de cabeça para baixo. Se quer você ressuscitar pensando que está cavando para cima, está cavando cada vez mais para baixo. Aí eu virei para ele e disse assim, cara, se um dia eu sair daqui vivo, eu juro por Deus que a primeira pessoa que eu vou procurar para matar vai ser você. Ai, ai, ai. Disse que nada, você só esqueceu de fazer 2 coisas, calar a boca e fechar os olhos. Que o pessoal, até o pessoal do outro certo pediu, pelo amor de Deus, para tirar lá você daqui, porque o cheiro está horrível. Aí ele começou a falar uma opção de coisa para mim e disse assim, Falcão, eu tenho ordem delegar para te matar. Mas não vou te matar não. Só vou te matar meia-noite. São 8 horas da noite, vou te matar meia-noite. Se você não morrer por esse ferimento até meia-noite, eu vou te matar. Mas eu falei, Falcão, eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Eu sou policial, sou carcereiro, e eu tenho ordem de para te matar e eu vou cumprir. Só que, como eu também sou evangélico, antes de eu te matar, eu vou colocar um rádio para você ouvir o programa da minha igreja que vai começar agora, que vai ser transmitido agora pela rádio. Ai, ai, ai. Só que eu não acredito que Deus possa fazer mais nada por você. Não adianta você rezar, não adianta você orar, que Deus não pode fazer mais nada por você. Ele foi lá, foi pegar o rádio, porque imagina, que tipo de crente é esse cara? Só se pode dizer, porque Deus não é, para falar essas palavras para ele. Aí ele veio, botou o rádio, o pastor usou o verso de Jeremias 29:13, buscar-me-eis, me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E o pastor começou a explicar o versículo da Bíblia para si, esse pastor é bem besta mesmo. Desde quando você buscar a Deus de todo o meu coração, Deus vai aparecer para mim. Eu sou assassino, sou traficante, sou viciado, sou ladrão, sou perverso, sou cruel, sou sanguinário. Deus nunca vai pensar em ouvir minha oração. Esse pastor só está falando besteira. Depois ele usou outro verso de Jeremias 31, verso 3, que diz assim, de longe me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade te atraí. Começou a falar do amor de Deus, falei assim, esse Deus não me ama. Porque se ele me amasse, ele teria que estar preso aqui comigo também. Porque foi ele que me ajudou a matar, foi ele que me ajudou a roubar, como eu falei para você. Você acreditava nisso? Que ele me ajudava a fazer tudo isso. Aí, quando de repente eu percebi que a mensagem era diretamente para mim. Que o pastor disse assim, você que está na solitária, entre a vida e a morte. Mexeu com você? Mexeu comigo.
Deus, nessa noite, Ele está te dando a única oportunidade para você ter encontro com Ele. Se você buscá-lo de todo o coração, Ele vai ser a solução do teu problema. Mas se você não buscá-lo, Ele não poderá fazer mais nada por você. Acabou o programa, o carcereiro veio, já era 9h30 da noite, deu um grito bem alto na cela. Como é que é, Falcão? Gostou do programa? Ó, não adianta você rezar, não adianta você orar, que Deus não pode fazer mais nada por você. Olha só. Aí eu virei para ele e disse assim, cara, eu juro por Deus, se um dia eu sair daqui vivo, eu vou te procurar para te matar. Se você já estiver lá no céu, eu vou invadir o céu com a minha quadrilha, vou arrancar você da presença de Deus para te matar, tu vai ver. Se você estiver lá no inferno, vou fazer a mesma coisa, vou tirar você da presença de Deus para te matar. Ele disse que nada, daqui a 2h30 nós vamos te executar, para você não ter mais jeito não. E me trancou e foi embora. Aí eu fiquei pensando, poxa, em quem eu devo acreditar? No pastor ou no carcereiro? O pastor disse que eu devo buscar a Deus de todo o meu coração. Mas o carcereiro disse que não adianta eu rezar, que Deus não pode fazer mais nada por mim, porque não quer. E quando eu estava naquela indecisão, eu escutei uma voz dizendo assim, acredita no pastor. Olha. Acredita no pastor, 2 vezes. Mas sabe uma coisa, eu vou acreditar no pastor. Aí eu falei para Deus assim, Senhor, eu não sei rezar, também não sei orar. Mas se tu é um Deus de amor misericordioso, conforme o pastor falou na rádio, e se tu me ama realmente, que tu apareças aqui agora que eu quero te conhecer. Apesar que eu sei que sou um bandido, sou traficante, sou chefe de uma quadrilha, fiz tanta crueldade, muita perversidade, mas se tu me ama realmente, que tu apareças aqui agora. Eu fiz esse pedido 3 vezes, e não aconteceu nada. Aí esperei mais alguns minutos, nada. Aí eu falei comigo mesmo, tá vendo? É por isso que eu detesto os evangélicos, são tudo bando de mentirosos. Se um dia eu sair daqui vivo, eu vou lá na rádio, vou matar esse pastor para nunca mais pregar mentira. E quando eu acabei de falar essas palavras, em pensamento, daquela cela toda suja, fedorenta, imunda, de fezes, de urina, comida azeda, sangue podre, que estava a situação ali, apareceu um ponto de luz, tipo de uma lanterna fraca. E essa claridade foi se aumentando, foi se aumentando, clarão foi se aumentando, ficou muito mais forte que um farol, a ponto de quase chegar à minha vista. Aí eu falei, poxa, eu tentei ver quem estava, não conseguia, atrás da luz, não conseguia ver, para ver se aparecia a mão de alguém, nada. Aí eu falei comigo mesmo, tá vendo, esse excesso bobo mesmo, para que usar esse farol tão forte em cima de mim, se eu estou todo quebrado, fedorento, imundo? E, não sei, se meus amigos invadirem a delegacia para me tirar daqui, no que eles me pegaram, uma dessas costelas que está quebrada, poderá furar o meu pulmão, meu coração, acabou com a minha vida. Aí, quando eu acabei de falar isso em pensamento, eu ouço, da luz, eu ouvi uma voz me chamar. Adilson, 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 tu não estás só, eu estou contigo. Eu me assustei, falei, todo mundo me chama de Falcão Alegre, agora essa pessoa me chama do meu próprio nome. Meu pai não é porque... Meu pai eu sei que está morto. Minha mãe não é porque a voz é de homem. Meus amigos não são porque todos eles me chamam de Falcão Alegre. A polícia também me chama de Falcão Alegre. E quando eu estava pensando, pela segunda vez me chama de novo. Adilson, Adilson, Adilson. Tu não estás só, eu estou contigo. Aí eu falei assim... aí eu me lembrei que... alguns minutos atrás, eu pedi para Deus aparecer para mim. Será que essa luz que eu estou vendo é o próprio Deus? Me aparecer em forma de luz? Eu vou fazer o seguinte, se me chamar pela 3ª vez, da mesma forma que me chamou pelas 2 vezes, eu vou perguntar quem é. Se me responder, saberei que é Deus, se não me responder, não saberei quem é. Pela 3ª vez me chama. Adilson, 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 tu não estás só, eu estou contigo. Mais do que ele peço, perguntei, quem é que está me chamando? Eu obtive na hora a resposta. Eu sou Deus ao qual tu está pondo a prova. Eu falei assim, se tu é um Deus de amor misericordioso, conforme o seu pastor falou na rádio, se tu realmente me ama, mesmo sendo pecador, assassino, bandido, que tu me cure dessa enfermidade que eu estou. Estou com 6 tiros. Aliás, estava com 8, levei 6 tiros, mas na realidade eu tinha levado mais tiros, e os médicos não conseguiram tirar 2 balas que estavam no meu corpo. Se eu tirasse, eu ficaria para o resto da vida. Eu estou com 8 balas alojadas dentro do meu corpo, ossos quebrados. Se tu não me curar, Senhor, agora, de hoje eu não passo. Eu tenho certeza que eu vou morrer aqui dentro dessa cela. Quando de repente eu senti uma mão invisível tocar no meu corpo.
E onde essa mão tocava no meu corpo, onde tinha ossos fraturados, os ossos se encaixavam, como nunca tivesse quebrado. Depois eu sinto, e quando Deus estava passando a mão no meu corpo, onde tinha ossos fraturados, os ossos se encaixavam e as balas também começaram a sair do meu corpo. Depois Deus me pega pela camisa e começa a me suspender. Quando Deus estava me suspendendo, a coluna estava indo para o lugar, a bacia estava no lugar, Deus me suspendeu um palmo acima do chão, por alguns segundos ele me segurou no ar. Depois ele me colocou no chão, eu estava totalmente curado. Olha. Me poupei todinho, dei um pulo naquela cela apertada, não senti nada, respirei fundo, não senti dor no peito, que eu não podia nem respirar direito, cuspi, o cuspe saiu branco como a neve. Restaurado. Totalmente Olha, restaurado. Sr. Justo, eu sei que essa história é maravilhosa, é impressionante. Infelizmente, no nosso programa, a gente não tem condições de ir além nessa história, mas isso que o senhor acabou de falar agora é prova de que, para pessoas especiais, Deus faz revelações especiais. Deus te curou de uma forma milagrosa, te restaurou. A verdade é que você depois teve uma vida limpa, uma vida livre, restaurada ao lado de Deus. E para quem quiser saber mais detalhes da sua história, eu vi que o senhor trouxe um livro, não é isso? Isso mesmo. A gente vai mostrar aqui o livro? Esse livro aqui, O Homem que Viu Deus. Lendo esse livro, então, a gente vai poder descobrir a continuação da história e os detalhes desse milagre, dessa virada de 180 graus na sua vida. Muito obrigada porque o senhor está aqui com a gente. E a gente termina o programa 180 graus, o ponto da virada, feliz por esse testemunho impressionante. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até o próximo programa.